aí galerinha, tudo bom com vocês? Então vamos aprender um pouco sobre física hoje. Antes de iniciar a aula, gostaria de perguntar a vocês: por que vocês acham que um navio que carrega 375 mil toneladas de carga consegue flutuar livremente, além do seu peso? Não sabe a resposta? Então vamos para a aula. O empuxo, princípio de Arquimedes. Quem foi Arquimedes? Arquimedes viveu entre 287 a 212 a.C. Foi um físico matemático e inventor grego. Ele inventou a espiral de Arquimedes e a alavanca, dentre suas invenções. Ele desenvolveu a ideia de gravidade específica, denominada princípio de Arquimedes, que hoje conhecemos como empuxo. Arquimedes viveu na cidade de Siracusa, na Sicília, por volta de 287 a.C. Certa vez, um rei chamado Hierão mandou fazer uma coroa todinha de ouro, mas ouviu uns boatos de que o ourives não tinha usado apenas o ouro para fazer a coroa, e ficou desconfiado. Mas se a coroa era totalmente dourada e se parecia muito com ouro puro, como fazer então para ter certeza sem destruí-la? E assim o rei consultou Arquimedes, e já era renomado na época. O rei deixou nas mãos do filósofo a responsabilidade de resolver o problema para saber se a coroa era feita totalmente de ouro ou não. Um certo dia, quando o grego estava em sua banheira tomando banho, entretido com essa questão, de repente ele teve um vislumbre da solução e saiu correndo nu, pelado pelas ruas da cidade, gritando: Eureka, Eureka, que em grego se quer dizer descobri. Arquimedes descobriu isso quando tomava banho em sua banheira. Ele percebeu que a quantidade de água que transbordava era igual em volume ao seu próprio corpo. Assim percebeu como poderia provar a fraude dos ourives. Ele observou que o bloco da mesma massa, feito de prata e de ouro, fazia transbordar diferentes volumes de água. Por serem materiais de densidades diferentes, os blocos não tinham o mesmo tamanho, volume. Então ele mergulhou numa bacia cheia de água, um bloco de ouro de massa igual à da coroa, e mediu o volume de água que transbordou. Fez a mesma coisa com o bloco de prata. O volume de água que transbordou quando mergulhou o bloco de ouro era menor que o volume de água quando mergulhou o bloco de prata. Repetiu a experiência com a coroa e verificou que o volume de água que transbordou era maior que o bloco de ouro e menor que o bloco de prata. Concluiu que a coroa era feita de um ligamento entre o ouro e a prata, uma mescla. O que ele descobriu foi o que hoje chamamos de princípio de Arquimedes, que se baseia no empuxo ou impulsão. A partir deles podemos afirmar que um corpo imerso em um líquido irá flutuar, afundar ou ficar neutro de acordo com o peso do líquido deslocado por este corpo. Ou seja, se o peso do líquido deslocado por um objeto for maior do que o peso do corpo, ele irá flutuar. Mas se o peso do objeto for superior ao peso do líquido deslocado, o corpo irá afundar. Se for igual, ficará no meio do caminho, não afundar nem flutua. Então agora podemos responder nossa pergunta do início da aula. É que esses cargueiros, apesar de transportarem centenas de milhares de toneladas de carga e serem feitos de materiais como o ferro e aço,
flutuam na água, pois recebem desta uma impulsão suficiente para compensar seu enorme peso. Nos navios, o volume da parte imersa na água é muito grande, para que seja também muito grande o volume da água deslocada, e, consequentemente, a impulsão ou empuxo. A forma da parte inferior dos navios está estudada para que a impulsão ou empuxo aumente ao aumentar o peso do navio, devido à carga. Bem, galerinha, então ficamos aqui por hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, escreva nos comentários e compartilhe com geral. Valeu, fui!